Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. Talvez você já se perguntou aonde é que estava Deus diante de algumas tragédias que aconteceram. Por que Deus não livrou? Deus que é poderoso, poderia livrar, poderia salvar, por que Deus não impediu aquilo tudo? Talvez você já pensou assim também, será que não é o pecado de algumas pessoas que Deus está punindo ali, pesando a mão em cima deles? Se essa dúvida está no teu coração, você não é o único que pensa assim. Essa dúvida já passou no coração de muitas pessoas e já fizeram essa pergunta para Jesus. Jesus trouxe uma resposta muito interessante e é isso que eu vou ensinar para você nesse vídeo. Então vem comigo, chegou a hora de teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teu Lugar. Se você ainda não é inscrito neste canal, aproveite para se inscrever agora. Tem um botão vermelho aqui abaixo, você clica nele, se inscreva no canal e ative também o sininho para você receber as notificações de quando sai um vídeo novo no Teu Lugar, tá bom? Hoje eu vou ensinar você a respeito das questões que eu levantei no começo do vídeo, sobre tragédia, sobre Deus pesar a mão, sobre pecado de alguém. E responder essa questão é muito mais fácil responder com uma resposta de Jesus. Jesus também foi interrogado com relação a isso. E para começar esse vídeo, eu vou ler com você um versículo que está em Lucas, capítulo 13, versículo 1. O texto diz assim: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus aqui é interrogado, interpelado a respeito de alguns galileus que estavam sacrificando e que sofreram um massacre pelas mãos de Pilatos. Pilatos matou eles a ponto do sangue deles se misturar com o sangue dos sacrifícios que eles realizavam ali diante do Senhor. Então nasce ali o primeiro paradoxo. Jesus é interrogado sobre isso. Ou seja, como que uma pessoa que está sacrificando a Deus, ele está adorando, entregando o seu culto ao Senhor, como que Deus permitiu que um ímpio matasse eles ali desta forma tão cruel? Como que Deus, que é um Deus poderoso, que poderia impedir, não impediu que isso acontecesse? E na cabeça de muitas pessoas, e muitos cristãos, na verdade, é uma coisa inadmissível. Como que eu, que sou um cristão, como que eu, que estava lá adorando na igreja, acontece isso comigo? Como que eu, que sou um ofertante ou sou um dizimista fiel e acontece isso na minha vida? Olha, senhor, eu sou dizimista. Como é que isso aconteceu? Parece que a conta não fecha, né? Porque a Bíblia me promete que se eu for dizimista, tem que ver o que a Bíblia promete de verdade, né? Que se eu me sacrificar, se eu me entregar, se eu for um cristão, que Deus vai me proteger de tudo e que eu não vou sofrer nenhum tipo de dano, não vou tropeçar em nenhuma pedra, o Senhor guarda e acampa os anjos ao redor daqueles que o temem. Então, como que isso aconteceu? Jesus é interrogado nisso. Como que isso aconteceu, Jesus? Porque eles estavam ali adorando. Talvez já passou isso na sua cabeça. Talvez esse vídeo está falando com você. Poxa, eu estava na igreja, eu estava servindo a Deus e acontece isso comigo também? Pois é, irmãos, os cristãos, os que servem a Deus, os que adoram ao Senhor, não estão isentos de sofrer as mesmas coisas que os ímpios sofrem. E para nós isso é um paradoxo. Um outro paradoxo também que acontece diante desse texto aqui é assim, olha, talvez eles estavam em pecado, porque se Deus permitiu que Pilatos matasse aqueles galileus enquanto sacrificavam, é porque algum pecado eles tinham. É a teoria dos amigos de Jó, né? Olha, Jó, aonde há fumaça, há fogo. Alguma coisa você fez para estar assim, Jó. Não é possível. Você não estaria assim só porque você é justo. Um justo não sofreria dessa forma. A gente não entende, irmãos, fala sério. Como que um cristão verdadeiro, ele sofre de câncer, ele sofre com doenças sérias, com tragédias, com massacres, com assassinatos, morrem prematuramente. Criou-se uma cultura em que o cristão ou aquele que serve a Deus, ele é liberto e livre de qualquer coisa. Tem um vídeo aqui no canal
que tem o título assim, Um Deus que Não Existe. Foi um e-mail que eu recebi de um pastor lá da Bahia, que durante uma campanha de oração, a sua casa foi invadida por ladrões que causaram para ele e para a família dele um enorme prejuízo. Ele permaneceu firme na fé, mas a esposa perdeu a fé porque disse: onde que estava Deus diante disso tudo? Vou deixar aqui nos cards para você, quando você clicar aqui, ó, vai aparecer esse vídeo para você assistir depois, tá bom? Então, é um paradoxo. E também é uma base que a teologia da prosperidade trouxe para nós, né? Que bases são essas? A base é o seguinte, olha, se acontecer alguma coisa com você, uma tragédia, uma catástrofe, um massacre, alguma coisa assim, primeiro, você está em pecado. É a primeira coisa. Segundo, se você não está em pecado, então foi Satanás. É o capeta que está se levantando contra a tua vida. Ou então você não tem fé e você não se sacrificou, você não entregou. Sempre, nunca foi assim, olha, foi Deus. Deus não é soberano? Ele permitiu também. Ele poderia não permitir, mas ele permitiu. E como é que a gente entende isso? Como associar isso, bispo? É um Deus de amor com um Deus que permite isso tudo? Então, aí cabe a nós, como um ser finito e um ser limitado, entender um Deus infinito, eterno, perfeito e limitado. E a gente não vai conseguir entender Deus com a mente humana. Não dá para nós compreendermos um Deus completamente. A gente consegue ver ele hoje em partes. Mas a gente não consegue entender algumas coisas porque a gente julga como que Deus faria, como que eu faria no lugar de Deus. É que se eu tivesse no lugar de Deus, eu mandaria um raio ali na cabeça deles. Tem um amigo meu que diz assim, por que a gente vai facilitar se a gente não pode complicar? Né? O contrário, Jesus complica ali eles e traz outra situação. No versículo 4, eu li o versículo 1, agora eu vou ler o versículo 4. Jesus fala também de uma tragédia que aconteceu numa queda. Acompanhe comigo a leitura agora. Versículo 4 diz assim, ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Jesus complica um pouco mais aqui, traz uma outra questão. Ele diz assim, olha, você não lembra também que teve a queda da torre de Siloé que matou 18? Olha, essas pessoas que morreram lá, esses 18, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Então Jesus ali, diante de uma tragédia, né? Eu ia gravar assim que faleceu o Gugu, mas eu não gosto muito de usar esse tipo de situação, até para se promover aqui no YouTube, eu não gosto de fazer isso, então eu deixei passar um pouco, porque aí o pessoal fala, você usou a tragédia para poder ganhar Ibope. E não é, eu quero apenas ensinar, mas diante de uma tragédia, Jesus nos ensina a fazer algumas coisas aqui. Porque a hora que você vê uma tragédia, morreu 18 na queda da Torre de Siloé, Brumadinho, Mariana, morreu o Gugu. Então você olha para essas pessoas e você fica pensando assim, será que eles são salvos? Será que eles são ímpios? Será que eles cometeram alguma coisa a ponto de Deus pesar a mão neles? Como eu já ouvi, por exemplo, olha, morreram os mamonas assassinas porque Deus pesou a mão neles. Eles iam destruir essa geração. Será que Deus, quando olha para os mamonas assassinas, para o ímpio, ele olha e diz assim, pecador, vou fazer igual o Sodoma e Gomorra e vou destruir vocês? Ou ele olha como Jesus e diz assim, vou morrer por ele, porque Deus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou primeiro e depois nós o amamos. Será que Deus faz esse tipo de acepção de pessoas, de olhar e dizer assim, não, esse aqui é mais privilegiado do que esse outro aqui? Então a gente olha e quando a gente vê uma tragédia, parece que a primeira coisa que a gente faz é analisar, essa pessoa entregou a vida para Jesus ou o negou? O que a gente quer perguntar na verdade é o seguinte, ele está no céu ou está no inferno? Ele foi salvo ou ele foi condenado? Só que Jesus nos ensina aqui a fazer uma outra reflexão. E eu vou ler com você o versículo 2. A primeira coisa que ele faz, assim que perguntam para ele sobre os galileus que morreram pelas mãos de Pilatos, Jesus faz uma questão ali e traz assim, olha, não tem mais ou menos pecador. Veja comigo o versículo 2 e o comecinho do versículo 3. Diz assim o texto, ele porém lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Versículo 3, o comecinho. Não eram. Jesus responde aqui, não eram. Se você acha que esses galileus, porque morreram, eram mais pecadores,
Você acha que porque, eu falei os mamonas assassinas aqui, porque eles morreram, eles eram mais pecadores? Não, mas eu sou um cristão, bispo, eu sou um cristão? Pois é. Aí tem o versículo 3 e o versículo 5. Eu dei uma pulada aqui, né? A gente leu primeiro o versículo 1, depois a gente leu o versículo 4, agora a gente leu o versículo 2 e eu pulei o versículo 3 e o versículo 5. Depois você lê na sua casa em sequência. O versículo 3 e o versículo 5 são idênticos. É uma resposta de Jesus diante das tragédias que acontecem, diante da morte dos galileus, diante da queda da Torre de Siloé. Jesus traz a mesma resposta. Olha, em vez de você olhar para eles e perguntar, são salvos? Será que são pecadores? Deus pesou a mão na vida deles. Na verdade, você tem que olhar para dentro de você. Olha a resposta de Jesus com relação a essa questão. Eu vou ler só o versículo 3, porque o versículo 5 é igual, tá certo? Não eram, ele responde, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus está falando o seguinte, olha, diante de uma tragédia, não é para você analisar a vida dele se ele é salvo ou não, porque salvação é departamento de Deus. Você vai olhar para um ladrão numa cruz, distante assim, você vai pensar, esse cara foi condenado, mas você não ouviu o que ele falou no ouvido de Jesus ali, olha, eu estou arrependido. Jesus o salvou ali. E tem muita gente que talvez disse Senhor, Senhor, e que não entrará no reino dos céus. Então, a gente não consegue julgar quem é salvo e quem não é. A gente não sabe qual será o critério do Senhor. Salvação é departamento de Deus. Então, diante de uma tragédia, não devemos analisar a vida deles, mas Jesus nos ensina a olhar para dentro de nós e pensar assim, o que me fez diferente deles? O que me isentou de eu não estar lá? Sabe, irmãos, eu participei de uma igreja cuja uma época o teto da igreja caiu. E muitos irmãos equivocadamente disseram assim, é a mão de Deus que está pesando sobre eles por causa do pecado, por causa da falta de ortodoxia, por causa das coisas erradas que eles fizeram. Só que, irmãos, ali no meio daquele culto tinham irmãos queridos. O que me impedia de estar lá? Eu estava aqui na Praia Grande quando aconteceu, mas eu não poderia estar lá em São Paulo quando aconteceu também? Eu não estaria lá? E aquelas pessoas que morreram, se não me engano, morreram 9 pessoas com a queda do telhado. Será que essas pessoas também não serviam a Deus ali com a integridade do seu coração? Talvez erradas na sua teologia, talvez com uma heresia ou outra, mas quem nunca falou uma heresia, que atire a primeira pedra. Será que Deus olha e diz assim, herege, vou deixar cair o teto na cabeça, santo, vou guardar? Porque se fosse assim, os cristãos que pensam assim, então é assim, centro de macumba, manda um raio na cabeça deles. Igreja Santa, protege, põe um muro ao redor. Os que não professam a fé, doenças, chagas, tumores. Quem professa a fé cristã, cura, libertação e milagre. E na prática, a gente não vê isso. Por que que a gente não vê isso? E agora vem a resposta. Todos são pecadores. Jesus fala assim, vocês acham que esses 18 que morreram na queda da Torre de Siloé eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Então a gente acaba se colocando assim, não, eu não sou tão pecador como aquela pessoa. Como aquele publicano e aquele santo, né, o santarrão que dizia assim, eu não sou igual esse pecador que batia no peito e dizia assim, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. O outro orava assim, eu não sou como esse daí. Jesus falou, quem é que subiu justificado depois desse tipo de oração? Então vai aqui a lição, irmãos. Quando acontece uma tragédia dessa, Jesus nos ensina a olhar para dentro de nós. Será que eu realmente tenho um arrependimento verdadeiro? Será que eu, no lugar deles, os meus pecados estariam perdoados? E eu estaria no céu, em vez de olhar para, será que foi para o céu? Será que o Gugu está salvo? Será que não está salvo? Não é melhor eu olhar para mim e dizer assim, não sei, talvez se eu fosse trocar o meu filtro do ar-condicionado, e se fosse comigo, eu estaria preparado para encontrar o Senhor. Então Jesus mostra, diante de uma tragédia, não olhe para a vida dos outros, olhe para você mesmo. Faça uma reflexão, veja se você se arrependeu. A palavra arrependimento é a palavra metanoia. Veja se você mudou o seu pensamento, sua mente, você mudou o seu caminho, se converteu. Os caminhos do arrependimento verdadeiro, né? O reconhecimento do pecado,
a tristeza pelo pecado, né? A confissão do pecado, o rompimento com a prática do pecado. Você já fez isso? Você já rompeu com todas as práticas do pecado? Para que você possa se sentir, então, uma pessoa mais santa? Está na hora de nós olharmos para nós. E diante das tragédias, não julgar as pessoas. Ah, morreu lá no helicóptero, era ateu, foi para o inferno, tal. Em vez de eu julgar as pessoas, julgue a você mesmo. Olhe para dentro de você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te fortalecido, tenha te alimentado no momento que você está assistindo ele. Se você gostou, eu peço que você compartilhe com toda a sua rede. Assim, mais pessoas vão ser alimentadas também aqui com o Teologar, tá bom? Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, Teologar.